Oi pessoal, tudo bem? Uma abençoada semana para todos vocês, que vocês tenham aí uma semana cheia de vitórias. Eu sou o Ricardo Ramalho, sou criador do site Gera Sorte, vou ser seu mentor aqui nesse arquivo de dicas. Hoje, vai ser a semana do rastreador de tendências, então hoje a gente vai falar muito sobre essa ferramenta que está aqui embaixo, aqui na parte do Gera Sorte, tá vendo? Rastreador de tendências, beleza? Perceba que eu entrei e eu só digitei gerasorteonline.com.br na minha barra de endereços, bati o Enter e ele caiu nessa página aqui, ó. Perceba que eu estou não estou conectado, né? Não entrei com meu login e senha. Então tá tudo vermelhinho aqui, indicando que eu estou como um usuário visitante. Então eu preciso primeiramente me logar no site. Se for sua primeira vez, você clica aqui em se cadastrar e faça o cadastro. É 3 campos bem rapidinho. Bom, já tem um vídeo da Loto Fácil de hoje que eu deixei ontem, bem cedinho. Então tá aqui, olha, dicas para o concurso 3.401. E se você quiser assistir o vídeo anterior, tá aqui, dica para o concurso 1.400. Eu sempre falo uma coisinha ou outra entre um vídeo e o outro, respondo alguma dúvida. Então é importante vocês seguirem todos os dias aqui, todos os vídeos. E para você acessar o canal, você simplesmente clica nesse botão aqui, você já vai para o YouTube, @gerasorte/vídeos. Então você já entra na seção de vídeos aqui, então você pode pegar, se você perdeu algum vídeo aqui, ou se você vê aqui uma capinha diferente, significa que eu fiz algum vídeo diferente. Beleza? Então, iniciando aqui, primeiramente eu vou me logar no site para eu poder utilizar a ferramenta rastreador de tendências. Mais uma vez, se você não for cadastrado, clica aqui em se cadastrar. Se esqueceu a senha, clique aqui e coloca o seu endereço de cadastro, tá? Vai um e-mail de recuperação de senha. E se mesmo assim você não conseguiu, você me chama no WhatsApp. Legal? Vou clicar aqui em acessar. Pronto, caí no meu painel do usuário. Para mim sair daqui, eu vou clicar aqui em principal. Muito bem, agora eu voltei para a tela principal, só que agora eu estou logado, então agora eu consigo acessar a ferramenta. É uma ferramenta de uso assinante, mas se você tiver feito o cadastro hoje ou ontem, tiver um dia aí de uso no Gera Sorte, todas as ferramentas ficam liberadas para você ver como que funciona o site. Bom, primeiramente a gente abre então aqui o vídeo, ele vai abrir numa outra guia, A primeira coisa que você vai fazer aí, se você já me conhece, já conhece o meu trabalho, é clicar nesse botãozão aqui, ó, se inscrever, curtir aqui, na verdade, você clica aqui em curtir e sempre deixa aqui um comentário. Tivemos aí 13 comentários. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para responder. Parece que não, Eu dei uma olhadinha muito rápida, mas parece que eu não tenho nada para responder, não. Muito obrigado aí, que Deus abençoe cada um de vocês aí, tá? Valeu, gente. Então, sempre assista o vídeo para você ver se você pega alguma informação adicional, beleza? Fechei aqui, então vou direto agora para o meu rastreador de tendências. Cliquei aqui, simplesmente eu espero carregar tudo aqui, ó. Perceba que está carregando esses componentes e aqui esse botão está cinza, indicando aguarde, e agora sim ele finalizou aqui. Primeira coisa que eu analiso é se o site está atualizado. Normalmente está. Se não estiver no seu caso, provavelmente algum problema aí com a sua internet, tá? Então, o último concurso que a gente tem cadastrado foi o do dia 24/5/2025. Atualmente a gente tem 3.400 concursos na base de dados. Então, já aconteceu 3.400 concursos da Loto Fácil. Legal? Bom, essa ferramenta aqui, antes de qualquer coisa, você vai clicar aqui em ajuda. Ele vai abrir um link numa outra guia. Então, tem aqui toda a parte de instrução para você, é um tutorial para você poder utilizar da melhor forma, tá? Não vou abordar isso daqui agora, que você pode fazer isso daí na hora que você bem desejar. O que a gente vai fazer aqui hoje é uma coisa bem simples, Só para mostrar então a abertura então da semana do rastreador de tendências. Eu vou colocar aqui 20 jogos apenas e vou mostrar para vocês então o que a gente pode fazer, tá? 20 é a quantidade de jogos que eu quero que ele construa dentro dessa caixinha aqui, ó. Pode ver que não tem nada ainda e aqui eu vou selecionar os critérios. Por padrão, a ferramenta traz 3 critérios já selecionados, que são os critérios de máscara, É um critério que eu utilizo de eliminação. Porém, eu posso definir se eu quero a última máscara do concurso 3.400. Aliás, se eu quero que não tenha nenhuma máscara, eu deixo ticado isso daqui. E para os outros dois, se eu quiser, eu posso retirar isso daqui.
O que eu vou fazer aqui, olha? Hoje eu vou fazer uma coisa bem simples, tá? Vou mostrar para vocês que tudo que está ticado aqui está em tendência. Então, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, números em sequência, você clicar nesse Ezinho aqui, ele traz aqui para você a estatística de números em sequência e ele vai mostrar que tudo que está com a linha amarela está sinalizado aqui, está ticado. Então, eu tenho uma opção de 4, 6, 9 e 11. Então, conferindo aqui, 4, 6, 9 e 11. São para você não precisar ficar perdendo muito tempo, tá? A ferramenta já traz tudo atualizado. Você só escolhe o critério que você quer utilizar. Legal? Eu já tenho então o critério de máscara, né? Eu desmarquei o máscara do penúltimo e do antepenúltimo concurso. Vou manter somente o último concurso. E o que eu quero hoje, né, vai ser uma coisa bem simples. Eu quero 8 números primos. Por que eu quero 8 números primos? Porque se você pegar e acessar a estatística aqui dos números primos, trazer aqui, olha, nessa parte da ferramenta, você vai ver que 8 números primos está com 135 concursos de atraso, sendo que a cada 33 concursos é para voltar 8 dos 9 números primos. Beleza? Então isso daqui está muito em tendência e, além do mais, o atraso já está quase encostando no maior atraso. Então isso daqui, além de já ter, né, acontecido pela média, já está, né, buscando um novo recorde. Por enquanto, o recorde é 138. Se a gente está com um atraso de 135, já está quase encostando perto do recorde. Beleza? Então eu vou utilizar essa opção. O que eu posso fazer aqui, olha, é simplesmente desmarcar na mão, aqui, ó, e ticando, ó, eu marco e desmarco aqui o critério. Ou eu posso simplesmente aqui clicar aqui em limpar. Se eu quiser, eu posso pegar e utilizar o P de padrão aqui, ó. O que ele vai fazer aqui? Ele sempre vai marcar as coisas que mais acontecem. O padrão de números primos é ver de 4 a 7 dezenas. Então você pode ver aqui, olha, que o ponto de equilíbrio, no caso, é 5 dezenas. Então, 5, 6 é a segunda melhor colocação, 4 é a terceira melhor colocação e 7 é a quarta melhor colocação. Então, se você pegar aqui de 4 a 7, é o que mais acontece, é o que a gente chama de padrão. Parando aqui em cima, olha, você pode ver que números primos, por exemplo, 6 números primos já saiu 996 vezes. E você pode consultar aqui, ó. 5 números primos, que é o amarelo aqui, ó, já saiu 1046 vezes. Então, pela ordem, seria assim. Amarelo é a melhor condição, verde é a segunda melhor posição, né, melhor contagem, e cor-de-rosa é a terceira melhor opção. Então, as 3 melhores opções, né, são essas daqui, de 4 a 6, 4, 5 ou 6. Se eu quiser, eu posso desmarcar tudo aqui, eu clicando em limpar, tá? Ele volta para a tela dinâmica aqui, que é onde carrega com a ferramenta, tá? Se eu quiser de novo invocar a estatística aqui, eu clico de novo no Ezinho aqui e ele traz aqui novamente. Beleza? Além dele trazer aqui a estatística dos números primos nessa área, se você rolar um pouquinho mais para baixo aqui, você vai ter os 3 últimos concursos para saber as dezenas que saíram, né, em cada concurso e aqui, né, a relação dos números primos quais são. Beleza? O que eu vou utilizar, então, neste caso, é 8 números primos. Então, eu vou marcar isso daqui, mas não adianta eu só fazer isso daqui, porque se eu não ativei o critério aqui, ele não vai gerar jogos com 8 números primos. Então, eu preciso marcar aqui e agora sim, ele assumiu aqui que eu tenho 2 critérios, tá? Então, eu tenho um critério aqui para 8 números primos e tenho um critério de máscara, que eu não quero jogos que tenham máscara. Se você não sabe o que é máscara, acompanhe diariamente os vídeos de dicas que eu vou estar mostrando para vocês. E aqui ele faz uma contagem, então, dos critérios. Eu tenho 2 critérios selecionados, então eu posso utilizar os 2 ou eu posso utilizar um dos 2. Então, eu poderia mudar isso daqui de 1 até 2. Então, no caso, uma hora ele pode gerar um jogo com 8 números primos e gerar sem a máscara, e outra hora ele pode utilizar somente a máscara ou somente números primos, tá? Eu não quero, eu quero os 2 critérios, então eu quero que ele passe então por essa validação e
se essas duas coisas estiverem em verdade, né? Se for verdadeiro isso, eu quero que ele me construa o jogo aqui embaixo. Bom, a gente pode clicar aqui em iniciar. Parece que está indo bem lentamente, né? Perceba aqui que ele gera uma sequência de 15 números e vai passar pelos critérios. Atendendo essa condição, ele traz o volante aqui embaixo. Olha lá, ele começou a gerar, então, em 35, 36, 37, 40, 41 loopings, né? Que são gerações, e ele vai trazendo os jogos aqui para mim. Hora que esse número de criados alcançar esse número que eu defini, que é a quantidade de jogos, ele simplesmente vai estopar aqui o último concurso. Tá? Bom, eu preciso que o sistema fique tão lento assim? Não, eu não preciso, porque se eu olhar aqui a parte de critérios que eu defini, eu só quero que ele analise o último concurso e eu só quero que ele analise o conjunto dos primos, que é um conjunto estático. Então, o conjunto de números primos não depende dos concursos anteriores, porque é um conjunto estático, é um conjunto que compõe 9 dezenas. Beleza? Mais uma vez, se você olhar aqui, olha, os números primos são esses daqui: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e 23. São 9 números primos. Então, eu não tenho nenhuma influência de concurso, porque são números que toda vez são os mesmos, são estáticos, não mudam. Então, eu não preciso passar por toda a base de dados, tá? Eu posso simplesmente parar isso daqui e posso mudar essa bolinha aqui, que é a bolinha referente à base de dados de concurso. Aqui está todo o período. Se eu mudar para cá, ele vai passar somente nos 200 últimos concursos. Serviria aqui para mim, porque aqui não depende dos últimos concursos. Aqui também só depende do último concurso. Então, mesmo que eu mude para essa primeira bolinha, que é os 5 últimos concursos aqui, veja que vai ficar bem rápido. Só que, olha só, eu mudei essa bolinha aqui e não prestei atenção aqui, olha. Tá vendo que ele faz uma nova análise, né, dos 5 últimos concursos, e aqui existe uma tendência para vir 6 e para vir 8. Tá vendo? Para mim mudar essa bolinha, eu teria que desmarcar essa opção. Então, de novo, eu vou mudar para cá. Vamos ver se ele vai mudar aqui. Olha, ele mudou aqui, ele trouxe toda a parte de critérios aqui. Não era isso que eu queria simplesmente 8 números primos. Então, eu vou deixar somente os 2 marcados aqui. Beleza? Aqui embaixo não mudou. E agora sim, então, para mim mudar essa bolinha, primeiro eu desmarco isso daqui, para não atualizar aqui a parte de critérios. E agora sim eu mudo para cá. Se eu mudar para cá, eu estou falando que eu quero que ele trabalhe somente em cima dos 5 últimos concursos. Perceba que não mudou nada aqui ainda, ele mantém os meus 8 números primos e a minha máscara aqui. E agora, se eu pegar e mudar aqui de estatística para tendências, de novo, e clicar aqui em iniciar, opa, cliquei, pronto. Perceba que vai muito mais rápido, então a geração vai ser muito mais rápido. Isso daqui eu vou deixar para falar num outro vídeo. Então, tá vendo? 13 já vai estopar daqui a pouco. O 14, a hora que esse número aqui, então, alcançar a quantidade de volantes que eu pedi, ele vai simplesmente parar aqui, vai estopar o sistema aqui para mim. 18, 19 e agora o último e vai parar. Pronto, ele fez um barulhinho de cache, eu não sei se vocês conseguiram escutar, mas está aqui então estopado o programa, o software, e aqui ele me deu os 20 jogos aqui. Se você quiser, você pode parar o vídeo aqui, copiar e colar, tá? Esses jogos, tá aqui 20 jogos gerados, então, com que condições? Com as condições de 8 primos, então aqui só tem 8 números primos. E para a gente conferir isso daqui, eu vou dar um Ctrl A, um Ctrl C, vou abrir uma outra ferramenta. Abrindo uma nova guia. Como eu estou logado, eu já posso vir aqui direto e acessar a ferramenta Validador de Jogos. Clico aqui em Loto Fácil, deixo carregar tudo aqui, limpo os concursos e solto os meus 20 jogos aqui. Soltei os meus 20 jogos aqui, dou um clique dentro desse quadradinho aqui. Então ele copia tudo que está aqui para cá.
e agora sim eu consigo percorrer jogo por jogo e analisar aqui, né, fazer um pente fino, olhando aqui cada critério aqui. O que eu quero é 8 números primos. Eu quero ter a certeza dele ter me gerado os 20 jogos com 8 números primos. Então, você observe aqui essa região, não tira o olho daqui, tá? E eu vou mudando os concursos aqui. Tá vendo? 8. Foi? Não foi? Aqui, ó. 19, ó. 8, 18, 8. Tá vendo? Não vai mudar. Vai ser sempre 8, porque eu pedi para o rastreador me construir jogos somente com 8 números primos. E tá aqui então, tá conferido. Então, resumindo, o que é o rastreador de tendências? O rastreador de tendência é uma ferramenta, um construtor estatístico inteligente, tá? O que ele faz? Ele faz exatamente o que você pedir para ele fazer aí. Se não gerar nada, você colocou algum critério que entrou em conflito, tá? Não tem como eu saber, não tem como eu dar suporte nisso daí, porque eu não sei o que você está fazendo. Então, você tem que entender a parte lógica, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui, olha, eu não quero a dezena 20. E aqui eu quero para fixar a dezena 20, aqui entrou em conflito, nunca vai gerar nada, porque primeiramente ele executa isso daqui, ó, o remover. Então, ele vai pegar aqui de um conjunto de 25 números, ele vai tirar a dezena 20. Então, no caso, vai ter só 24 números que vão ser rodados aqui e nunca vai aparecer a dezena 20, porque ele vai fazer um random, né, uma randomização, um sistema aleatório, né, ele vai fazer um sorteio, né, aleatório, entre 24 números, só que eu pedi para ele remover. Então, a partir do momento que eu peço para ele remover, não existe mais. E aí ele vai buscar essa segunda condição aqui, olha. Você só me traz o jogo depois de ter passado pelos filtros e que tenha a dezena 20. Mas não vai ter a dezena 20, porque eu já tinha pedido para retirar. Então ele vai sempre buscar essa condição e vai entrar num looping eterno, num looping infinito. Num ciclo que ele não vai conseguir mais sair. Não vai travar a ferramenta, porém ele não vai sair disso, nunca vai gerar nada. Beleza? Olha, com menos de 20 minutinhos, hoje eu trouxe o primeiro vídeo então do rastreador de tendências e aí a gente vai avançando então ao longo das semanas. Vai ser vídeos mais curtos, eu vou sempre deixar para fazer então no final do vídeo. Então você assiste o vídeo de dicas e a hora que for bem no finalzinho aí, eu abro a ferramenta rastreador de tendências e a gente coloca então uma outra novidade aí. Vai ser a semana do rastreador de tendências. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, assista o vídeo que eu gravei no domingo também. Deixa também o like e o comentário lá, que a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo.